Olá, alunos, bom dia para quem vai assistir esse vídeo durante o dia, boa tarde para quem vai estudar à tarde e boa noite para quem for assistir esse vídeo à noite, né? Então, vamos dar continuidade aos estudos aqui na nossa disciplina, que é doenças infecciosas e parasitárias, certo? Então, na aula anterior, nós fizemos aí uma introdução sobre o assunto, né? Falamos um pouco sobre o que são as doenças infecciosas e parasitárias, né? Explicamos o que é o parasitismo e iniciamos a nossa discussão falando sobre a malária, né? Que, como eu falei na aula anterior, é uma das parasitoses que mais causa óbito, que mais mata no planeta, certo? Então vamos lá. Só recapitulando o que foi visto na aula passada, nós iniciamos a nossa discussão dizendo que a malária é uma doença infecciosa e não contagiosa, né? Por quê? Porque ela é uma doença vetorial, ou seja, que é transmitida por vetores e é causada por protozoários do gênero Plasmodium, né? Vamos lá. Essa doença, na verdade, ela é conhecida, né, por diversos nomes. Isso varia muito de região para região. Como, por exemplo, a malária, ela é conhecida como empaludismo, febre palustre, tremedeira, maleita, né? Então, esses são os nomes que popularmente, né, é denominada, né, essa patologia, essa infecção. E, bom, o agente etiológico, como eu já disse anteriormente, é um protozoário, certo? O micro-organismo patogênico é um protozoário, e esse protozoário, ele é do gênero Plasmodium, certo? E existem 5 espécies, tá? 5 espécies que podem parasitar os humanos, tá? Vamos lá. Existe o Plasmodium vivax, falciparum, malariae, ovale e quinolese, certo? Nós explicamos também na aula anterior que a malária, como eu acabei de falar, é uma doença vetorial, ou seja, o parasito, né, ele, para chegar no seu hospedeiro, ele vai necessitar do quê? Do vetor, certo? O vetor é que vai levar esse parasito, tá, para o organismo do hospedeiro, certo? Existem, na verdade, aqui na Amazônia, na nossa região, 57 espécies, tá, de mosquitos vetores com capacidade de transmissão da malária. No Brasil existem em torno de 66 espécies, né, de mosquitos do gênero Anopheles, tá, que podem transmitir a malária. E, como eu já falei na aula anterior, existe na verdade diversas espécies, como o Anopheles darlingi, existe o Anopheles aquasalis. Então, são todas espécies com potencial de transmitir a doença, tá? Olha o cafezinho. E esses vetores, eles são conhecidos popularmente como muriçoca, carapanã, mosquito prego. Por que mosquito prego, professor? É o seguinte,
O mosquito transmissor da malária, ele quando pousa na superfície da pele, ele fica meio que perpendicular em relação à superfície da pele, certo? Ele pousa, ele fica meio empinadinho em relação à superfície da pele. Então, é por isso que ele é denominado mosquito prego, porque ele parece um prego enficado, né? Um prego colocado ali no tegumento, na pele, certo? Então, vamos passar essa taxonomia que eu já falei na aula anterior, né? Mas falando de forma rápida, então, o mosquito ele é um animal do filo Arthrópoda, da classe Insecta, tá? E do gênero Anopheles, certo? Olha, nós temos uma imagem aí do mosquito transmissor da malária, né? Falamos, né, que o reservatório, quanto ao reservatório mais importante epidemiologicamente para a gente é o humano, tá? Até porque nós estamos estudando a malária humana, tá? E existem diversas formas de transmissão, né? Onde a principal forma de transmissão é a vetorial, ou seja, a patologia, a doença, ela é transmitida na forma vetorial, através do que? Através da picada do mosquito, certo? Só que existem outros tipos de transmissão, né? Como, por exemplo, a transmissão transfusional, tá? Na transmissão transfusional, né, o que acontece? A pessoa pode adquirir a malária através de uma transfusão sanguínea contaminada, tá? É lógico que hoje isso é extremamente raro, turma, tá? Até porque existem medidas de biossegurança que garantem, né, um sangue de boa qualidade, ou seja, um sangue livre de micro-organismos patogênicos, né? É feita uma bateria de exames, né? Diversos exames para detectar a presença de micro-organismos como vírus, bactérias, protozoários, fungos, né? Mas existe também a transmissão transfusional, eu já falei sobre transfusional. Existe a transmissão vertical, né? Na transmissão vertical, é aquela transmissão que acontece da mãezinha pro bebê no momento do parto, beleza? Essa é a transmissão vertical ou congênita, certo? Bom, na transmissão acidental, né, ela pode acontecer como? Através de um acidente biológico, né? Você está fazendo uma punção digital para coleta de sangue periférico de um paciente e com aquela lanceta contaminada, se a pessoa acidentalmente se furar, ela pode, caso a pessoa que foi atendida esteja com um protozoário causador da doença, a pessoa que se acidentou pode adoecer sim, pode desenvolver a doença, a malária, através daquela lanceta contaminada. E, turma, o uso compartilhado de seringas, tá? Também pode transmitir a malária sim, tá bom? Esse uso compartilhado de seringas pode transmitir não só a malária, como todos vocês sabem, uma infinidade de doenças aí, beleza? Então vamos lá, continuando, né? O modo de transmissão da malária
na grande maioria das vezes, como já foi falado, é vetorial, né? Então, a grande maioria das vezes, mais uma vez falando, a transmissão vai ser vetorial. Ou seja, essa transmissão ocorrerá através da inoculação das formas esporozoítas do plasmódio durante o reparto sanguíneo. Tá, professor, mas o que é isso mesmo, né? Vou explicar. Essa inoculação de formas esporozoítas é quando o mosquito, tá, vai fazer lá o repasto sanguíneo, é quando ele vai fazer a hematofagia, é quando esse mosquito vai alimentar-se, né? Aí o que acontece? O mosquito, quando vai sugar o sangue da pessoa, ele pode inocular, né, os protozoários, certo? Ele pode inocular o micro-organismo patogênico, certo? E esse micro-organismo patogênico, que são os protozoários, uma das suas primeiras formas são os esporozoítos, tá bom? E eu vou explicar bem melhor quando a gente for estudar o ciclo de desenvolvimento do parasito, tá? Então, no momento da picada, esses esporozoítos entram no organismo, né, através da picada do mosquito fêmea do gênero Anopheles, tá? Então, o mosquito pica e já inocula esses parasitos, né, esses protozoários, certo? Então, quando se fala de cadeia de transmissão, gente, é necessário a presença do mosquito, é necessário a presença de um homem, de uma pessoa doente, tá? E existe também a presença de uma outra pessoa nessa cadeia, de um outro ser nessa cadeia, que é o homem sadio, certo? Então, a cadeia de transmissão da malária vai acontecer da seguinte forma. Vamos lá. O mosquito, deixa eu colocar o cursor bem aqui. O mosquito, certo? Que é esse aqui, que está aqui à esquerda do vídeo, né? Ele é o vetor. Então, esse mosquito, na grande maioria das vezes, pessoas, ele é encontrado na natureza sadio, certo? Mas, no momento que esse mosquito pica uma pessoa doente, né, esse mosquito ele vai sugar o sangue desta pessoa doente com a malária, e nesse sangue vem os protozoários, os parasitos, certo? Então, nesse momento, esse mosquito aqui, ele passa a ser o vetor da doença, ele passa a ter no seu interior os parasitos. Então, em um novo repasto sanguíneo, esse mosquito ele vai levar a doença para um homem sadio, para uma pessoa que não está doente. Então, é assim que funciona a cadeia de transmissão, tá? O mosquito, tá? O mosquito, vamos supor que a caneta aqui é o mosquito, beleza. Que o homem doente, o homem sadio. Então, esse mosquito, ao picar a pessoa doente, ele passa a ter o sangue contaminado com o protozoário, com os parasitos. E em um novo repasto sanguíneo, quando ele for sugar o sangue de uma outra pessoa que está sadia, ele acaba levando os protozoários e transmitindo a doença para essa pessoa, certo? Beleza, vamos lá.
existe o que nós chamamos de período de incubação. O período de incubação é o espaço de tempo entre o primeiro contato com o micro-organismo patogênico e o início dos sinais e sintomas. Então, período de incubação é esse espaço de tempo. Então, vamos lá. Varia muito de acordo com a espécie parasitária, certo? Com a espécie de plasmódio. Esse período de incubação, ele acontece de forma mais rápida, tá? No Plasmodium falciparum, com o Plasmodium falciparum, em torno de 8 a 12 dias. Já é um pouquinho mais extenso no caso das outras espécies parasitárias, tá? Tanto no Plasmodium vivax, malariae, ovale, né? E o homem, ele torna-se fonte de infecção quando ele passa a produzir os gametócitos, tá? O que é gametócito, professor? Bom, o gametócito é a forma parasitária do plasmódio, certo? Que infecta o vetor, o mosquito, certo? Então, o humano, ele só passa a contaminar, ele só passa a ser uma fonte de infecção para os mosquitos quando ele começa a produzir no seu organismo os gametócitos, tá? Quando os parasitos conseguem se diferenciar em gametócitos, beleza? No Plasmodium falciparum isso acontece até 1 ano e para as demais espécies parasitárias isso leva até 3 anos. A pessoa pode ficar transmitindo, tá bom? Existem alguns fatores, tá, turma, que influenciam na transmissão da malária. O primeiro deles é o fator biológico, certo? O fator biológico, gente, é o vetor. Tá? É necessário a presença do vetor para acontecer o que? A transmissão da malária. Tá? No caso, os mosquitos do gênero Anopheles, beleza? Fator climático, gente. O nosso clima, ele é extremamente favorável para o desenvolvimento dos vetores aqui, gente, tá? Nós possuímos elevadas temperaturas, o índice pluviométrico é elevado, nós temos a umidade também é elevadíssima. Então, esses fatores climáticos acabam sendo fatores que influenciam na transmissão da malária, porque favorecem o desenvolvimento do quê? Do vetor, beleza? Vamos lá. Existem, pessoas, os fatores geográficos, né? As nossas matas, os nossos igarapés, rios, lagoas, né? Tudo isso daí facilita, tudo isso daí também favorece o desenvolvimento desses vetores e, consequentemente, a transmissão da malária, beleza? Nós temos aí o desmatamento, gente. Quando você desmata uma área, você acaba, primeiro, você elimina nessa área desmatada os principais predadores de mosquitos, como, por exemplo, anfíbios, né, os sapinhos, répteis, os lagartos, mamíferos voadores, né, os morcegos insetívoros, né? Um morcego, gente, consegue alimentar-se demais, em torno de uns 250, 300 insetos por noite, insetos grandes, mosquitos até mais. Tá? Então, esses animais, predadores de mosquito, o que eles fazem? Eles mantêm controlada, né, a densidade populacional dos vetores. E quando você desmata, aí você acaba gerando ali um desequilíbrio ecológico, certo? E fora que em uma área desmatada, aumenta também o que? A densidade populacional de humanos, né? Em uma área que só era mata, você desmata,
Aí entram os poceiros, começam a construir casas. Aí o que acontece? Essas pessoas acabam se aproximando do habitat dos vetores, dos mosquitos. Aí haja malária, né? E os fatores sociais, gente, né? A questão social está diretamente ligada com a transmissão da malária. Costuma-se dizer que a malária é uma doença de populações pobres. E gente. Né? Por exemplo, aqui em Breu Branco, 98, 99% dos casos de malária vêm da zona rural, gente. Né? Quem adoece de malária é o madeireiro, quando eu digo madeireiro, é aquela pessoa que derruba, que faz a derrubada lá na mata. Não é o que vende na serraria, não. É aquela pessoa que trabalha diretamente com a exploração vegetal na mata. É o caçador, o pescador, o ribeirinho. Então são essas pessoas que acabam adoecendo por malária. E geralmente são pessoas de baixa renda, né? Então, existem alguns fatores que interferem na transmissão da malária, né? Como, por exemplo, a resposta imune, né? Nós temos no nosso organismo um mecanismo de defesa, e esse mecanismo de defesa é o nosso sistema imunológico, tá? Então, em algumas pessoas, a resposta imune ela é mais efetiva, e com isso a probabilidade da pessoa adoecer é menor. Então isso é um fator que interfere na transmissão da malária. O segundo fator é a competência vetorial, pessoas. O que é isso, professor? Gente, é a presença do vetor naquela localidade. Ou seja, nós podemos usar como exemplo a região dos Pampas, os Pampas gaúchos. Então, o que tem a ver o Pampa? É o seguinte, gente. Os Pampas, para quem não sabe, é um bioma que existe na região sul do nosso país. E lá nesse bioma não existe a presença do vetor, né? Não existe a presença dos mosquitos transmissores da malária. Então, vai acontecer um surto de malária lá nos Pampas? Não. Por quê? Porque não existe competência vetorial, ou seja, não existe a presença do vetor que vai transmitir, que vai levar a doença de uma pessoa para outra. Beleza? Bom, o componente genético, pessoas. Tá? O componente genético também ele é importantíssimo, tá? Porque existem estudos, né, em todo o planeta que relatam esse componente genético. Como, por exemplo, no continente africano existem alguns grupos de pessoas que não adoecem por malária. Um dos principais exemplos são as pessoas que que possuem uma diferença na superfície das hemácias. Tá? A hemácia é aquela célula sanguínea chamada de glóbulo vermelho, né? Ou eritrócito, né? Então, na África existem, como eu falei, um grupo de pessoas que é DUF negativo, ou seja, na parede da sua hemácia, né, é ausente a presença de uma proteína de membrana, tá, que fica na parede da membrana lá da hemácia. Então, a ausência dessa proteína faz com que o parasito não identifique essa hemácia como uma célula que ele pode parasitar. Tá? Isso é um probleminha genético que acaba
conferindo para essas pessoas a capacidade de não adoecer por malária, né? É o que nós chamamos de fenótipo ausente nessas pessoas. É uma característica que não está presente. É o que nós chamamos de componente genético. E a questão sociocultural, gente, né? É aquilo que eu falei no slide anterior, né? A malária, ela está diretamente relacionada com a questão da habitação, né? A falta de saneamento básico, né? A pobreza existente nas nossas zonas rurais, né? Então tudo isso daí acaba é um fator que também interfere na transmissão da malária, beleza? Então vamos continuar, turma, tá? Bom, falando sobre a epidemiologia da malária, é o seguinte, gente, a malária, ela é uma doença que está presente em mais de 140 países. É isso mesmo, né? Ela está presente também em vários continentes. Como, por exemplo, nessa imagem dá para vermos, né, a distribuição da malária no nosso planeta, né? Nessa faixa mais escura, essas partes mais escurinhas aqui, é onde a malária está presente. Olha aqui, dá para notarmos que a malária está presente aqui na América Central, né? Na Amazônia, aqui na América do Sul, na região do Caribe, mais ao lado aqui da América Central, parte do continente africano, aqui no Sudeste Asiático, na Oceania, né? E o interessante é que essa região, ela está entre os trópicos, aqui em cima, Trópico de Câncer e abaixo o Trópico de Capricórnio. Entre os trópicos, pessoas, estão o quê? Isso mesmo, entre os trópicos estão as florestas tropicais. Sei que vocês sabiam. Pois bem, e nas florestas tropicais, o que existe? Gente, existem todos aqueles fatores que contribuem para a transmissão da malária. O clima, né, com calor, alta umidade, um elevado índice pluviométrico. Existe uma geografia que é extremamente uma geografia que contribui, né? E o contraste social, né? A pobreza nas Américas, na África, então, países muito pobres, Sudeste Asiático, enfim. Então aí é só para a gente ter a noção da epidemiologia da malária no planeta. Então, vejam só, turma, nós vamos ficar por aqui, tá bom? E na próxima aula, né, nós vamos concluir esse assunto malária. E assim, a malária das parasitoses, eu gosto muito de trabalhar ela de uma forma bem... Não deixa de ser um assunto um pouco extenso, porque ela é das parasitoses a mais... que mais causa problemas. Então ela tem muitos pormenores que a gente deve estudar muito bem e debater muito bem aqui nas nossas aulas, tá? Eu creio que no nosso próximo encontro a gente consegue concluir, tá? E vamos estar passando aí algumas atividades para vocês responderem, tá? Utilizando o conhecimento que foi adquirido com essas nossas explicações aqui, tá bom? Então, gente, né, até o próximo encontro e tchau, tchau!